Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Muito bom tê-los de volta! Hoje estudaremos adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Para realizarmos essas operações, é preciso igualar os denominadores, ou seja, buscar a fração equivalente. Existem algumas formas, então, de calcularmos. Hoje, aprenderemos 3. Você pode escolher a que quiser. Vamos lá? Vamos utilizar as frações 2/5 e 7/3 para os nossos exemplos. Nós já vimos que para resolvermos essas questões, nós temos que igualar os denominadores. Para isso, nós vamos multiplicar os denominadores entre si. 5 vezes 3 é igual a 15, não é mesmo? Então, nós colocamos o resultado das duas frações com denominador 15. Agora que temos um denominador comum, nós temos que ver que número que nós multiplicamos o denominador para chegar a 15, para também multiplicar o numerador. Por exemplo, que número o meu denominador da minha primeira fração foi multiplicado para chegar até 15. 3, não é mesmo? Então, eu também sei que o meu numerador deve ser multiplicado por 3. 2 vezes 3 é igual, então, a 6. Fica 6/15. Agora, o meu próximo denominador. Que número o meu 3 foi multiplicado para chegar até 15? 5, não é mesmo? Então, eu sei que 5 também vai ser o número que vai multiplicar o meu numerador. 7 vezes 5 é igual a 35. Então, ficou também 35/15. Agora, basta somar. 6/15 mais 35/15 vai dar igual a 41/15. Vamos ver esse primeiro exemplo com a subtração agora? 7/3 menos 2/5. Multiplicamos os denominadores. 3 vezes 5 é igual a 15. Colocamos 15 nos dois denominadores. Que número que multiplicado por 3 dá 15? 5, não é mesmo? Então, eu sei que 5 também é um número que o meu numerador foi multiplicado. 7 vezes 5 é igual, então, a 35. Que número que foi multiplicado por 5 que deu igual a 15? 3, não é mesmo? Então, eu sei que 3 também foi o número que o meu numerador foi multiplicado. 2 vezes 3 é igual a 6. Realizando, então, essa subtração, 35/15 menos 6/15 vai ser igual a 29/15. Nosso segundo exemplo, nós utilizaremos as mesmas frações, só que aprenderemos uma segunda forma de fazer. Mas lembre-se, em todas elas, nós precisamos igualar os denominadores para que nós consigamos realizar as operações. Nós vamos multiplicar os denominadores. 5 vezes 3 é igual a 15. Agora chegou a hora muito divertida. Nós vamos multiplicar os numeradores pelo denominador da fração oposta. Ou seja, eu vou multiplicar o numerador de 2/5 pelo denominador de 7/3 e o numerador de 7/3 pelo denominador de 2/5. Resumindo, vai ficar 2 vezes 3 e 7 vezes 5. Vamos ver como é que vai ficar? 2 vezes 3 é igual a 6 e 7 vezes 5 é igual a 35. 6/15 mais 35/15 é igual a 41/15, o mesmo resultado do nosso primeiro exemplo. Vamos ver agora essa forma de fazer
Com a subtração, continuamos com 7/3 menos 2/5. Multiplicamos os denominadores entre si. 3 vezes 5 igual a 15. Colocamos o 15 como denominador das duas frações. Agora, nós vamos multiplicar o numerador de uma fração pelo denominador da fração oposta. 7 vezes 5 é igual a 35. 2 vezes 3 é igual a 6. Então, temos 35 quinzeavos menos 6 quinzeavos. E o resultado vai ser 29 quinzeavos. O mesmo resultado que a gente teve na subtração do primeiro exemplo. Vamos para o nosso terceiro exemplo, o nosso terceiro modo de fazer uma mesma operação de frações com denominadores diferentes. Nesse exemplo, nós vamos utilizar o MMC. O MMC é um mínimo múltiplo comum. Com o MMC, nós queremos procurar o menor inteiro positivo que seja múltiplo simultaneamente de todos os números que nós queremos. Nós vamos calcular o MMC para descobrir qual vai ser o denominador comum das frações. Vamos ver como é que faz? Traçamos uma reta na vertical e colocamos os números que nós queremos tirar o MMC. Nesse caso, nós queremos os denominadores. Então, nós vamos pegar o número 5 e 3 e colocá-los separados por vírgula. Mas se atente, mesmo estando vírgula, nós lemos 5 e 3. Agora, nós vamos pensar em um número, sem ser 1, que possa dividir ou 5, ou 3, ou os dois ao mesmo tempo. E aí nós vamos pensar, o 2, eu consigo dividir 5 por 2 ou 3 por 2? Não. Qual seria o próximo número? O 3. Eu consigo dividir 5 por 3? Não, né? Mas eu consigo dividir 3 por 3? Sim, não é mesmo? Então eu posso utilizar o 3. Para os resultados que forem divisíveis, nós vamos colocar o resultado abaixo deles. Para os números que não forem divisíveis pelo número que nós colocamos, nós vamos repeti-lo embaixo dele mesmo. Aqui no nosso exemplo, 5 dividido por 3 não dá para eu dividir, então eu vou repetir o 5 embaixo dele mesmo. 3 dividido por 3 é igual a 1 e eu coloco o resultado abaixo dele. Vamos prosseguir? Ainda tem número aí para dividir. É importante que você perceba que quando eu chego em 1, acabou a divisão para aquele número. Então, o próximo número que temos que pensar é o 5. Podemos dividi-lo por 5. Então, o nosso próximo número será o 5. 5 dividido por 5 é 1. Nós colocamos o 1 embaixo do 5 e repetimos o 1 embaixo do 1. Chegando a 1, nós vamos multiplicar os números que nós utilizamos, que foi 3 e o 5. 3 vezes 5 é igual a 15. 15, então, vai ser o nosso denominador de todas as frações. E aí, fazemos da mesma forma que fizemos nos exemplos anteriores. Que número que multiplicado por 5 vai dar igual a 15? 3. Pegamos o 3 e multiplicamos também pelo nosso numerador. 2 vezes 3 é igual a 6. Da mesma forma, com o denominador 3, vamos descobrir que número que nós multiplicamos por ele, que é igual a 15. 5, não é mesmo? Multiplicamos o 5 pelo nosso numerador. 7 vezes 5 é igual a 35. 6 quinzeavos mais 35 quinzeavos é igual a 41 quinzeavos. Vamos ver essa forma de resolver agora com subtração? Tiramos o MMC dos nossos denominadores. Colocamos, então, 3,5, que quer dizer 3 e 5. Desenhamos a linha na vertical e vamos descobrir o mínimo múltiplo comum. Dividimos por 3
e vemos que apenas o 3 é divisível por 3. 3 dividido por 3 dá 1, e o 5 continua 5. O próximo número, então, seria o 5. Repetimos o 1 e vemos que 5 dividido por 5 é igual a 1. Chegamos a 1, vamos então multiplicar os resultados que nós encontramos. 3 vezes o 5 é igual a 15. Descobrimos então o nosso denominador comum. Que número que multiplicado por 3 vai dar 15? 5. Então, eu descobri que o meu numerador também foi multiplicado por 5. 7 vezes 5 é igual a 35. Vamos para o próximo denominador. Que número que multiplicado por 5 vai dar igual a 15? 3, não é mesmo? Então, eu sei que o meu numerador também foi multiplicado por 3. 2 vezes 3 é igual a 6. Então, ficou 35 quinzeavos menos 6 quinzeavos igual a 29 quinzeavos. O mesmo resultado de todos os exemplos anteriores. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham entendido as 3 opções que podemos realizar operações com frações de denominadores diferentes. Escolha a que você achar mais fácil e utilize nas suas atividades. Até a próxima!